Olá, bom, hoje vamos iniciar o nosso curso de História Contemporânea do Brasil como letiva para o terceiro ano da Escola Messias da Fonseca. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje de Segundo Reinado, tá? Mas antes de nós chegarmos a essa ideia de Segundo Reinado, eu quero trabalhar primeiro a ideia do que seria a história contemporânea e mais do que isso, a história contemporânea do Brasil, para podermos adentrar de fato pela história, pelos eventos históricos do Brasil, chamados como Segundo Reinado. Bom, então vamos lá. Primeiramente, a história ela é uma ciência que estuda o passado e, a partir da compreensão desse passado, tenta entender a construção do presente e colabora com as nossas decisões para o futuro. E a história ela é complementar pela sociologia. Então, alguns termos que nós formos tratados aqui já foi tratado em sociologia, principalmente no segundo colegial. Então, nós vamos retomar, não vamos nos aprofundar em termos sociológicos, então qualquer dúvida depois me pergunta, mas o aluno cachorrão, a aluninha serelepe, que estudou o ano passado, não terá nenhuma dificuldade de entender termos como capitalismo, liberalismo econômico, esse tipo de coisa, plantation, tá? Então, sempre entendendo assim, a história do estudo passado complementada pela sociologia, que entende as questões políticas, econômicas e assim por diante. Pois bem, a história ela é dividida em 4 eras. Nós historiadores, dividimos essas eras para que possamos melhor entender as características de cada época. Mas esta divisão, quem fez foram os cientistas, historiadores, para entender melhor o passado. Não que alguém que estivesse na era antiga, na Idade Antiga, pensasse assim, nossa, eu estou vivendo na Idade Antiga. Não. Esta divisão de contemporâneo, antigo, moderno, é uma divisão feita pelos historiadores e serve para que nós compreendamos um espaço de tempo onde se tinha mais ou menos as mesmas características. Bom, nós podemos falar primeiro a pré-história, que é antes de 10 mil anos antes de Cristo, antes de século de século 20 antes de Cristo, 20 mil anos na real, né, antes de Cristo, aonde nós não conseguimos alcançar de forma verídica a história, porque não há registro, não há documentação oficial, não há então como compreender como que se organizava exatamente, principalmente em termos de eventos históricos, acontecimentos históricos, antes de 20 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, a parte da história que estuda este período, que a gente chama de período paleolítico, é a arqueologia. A arqueologia estuda, então, fósseis, ruínas de construções, para tentar montar mais ou menos como vivia a humanidade há cerca de 20 mil anos antes de Cristo para trás. E aí nós temos a Era Antiga, que ela data de 20 mil anos, 10 a 20 mil anos antes de Cristo, até o século IV depois de Cristo. Este momento é chamado a História Antiga. Se entende que neste período a humanidade tinha mais ou menos as mesmas características políticas e econômicas. Então a Era Antiga disse que, entende-se que ia da invenção, desenvolvimento da escrita até a queda do Império Romano no século IV depois de Cristo. Depois, nós temos a era medieval, que vai do século IV até 1500 depois de Cristo. Era moderna, 1500 a 1800, e entende-se por contemporâneo 1800 até hoje. Então, toda vez que eu digo história contemporânea, eu estou falando do século XIX, 1800, ano de 1800, em diante. Entendendo-se que, a partir da Revolução Francesa, que termina em 1799, ou seja, nas vésperas
da idade do século XIX, né? Entende-se que a partir dali nós vivemos mais ou menos as mesmas linhas políticas e econômicas. E quando nós falamos em história contemporânea, nós estamos falando especialmente do fim do antigo regime e o início do Estado moderno. É aqui que entra a tua sociologia afiada no segundo ano. Então, a Idade Moderna, em 1500 a 1800, nós temos na Europa, África e América, ou seja, Ocidente, o chamado Antigo Regime, que se caracteriza por monarquia absolutista, ou seja, uma pessoa, o rei, detinha o poder judiciário, o poder legislativo e o poder econômico, legislativo, judiciário e executivo nas suas mãos, ou seja, uma pessoa governava. O capitalismo, ou seja, a economia, era baseado no capitalismo colonial, que era o pacto colonial, aonde as metrópoles, países europeus, exploravam países americanos e africanos, e a forma dessa exploração vinha com o chamado plantation, que era um sistema econômico, aonde se tinha grandes espaços de terra, grandes latifúndios, aonde se produzia monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto, com a mão de obra escrava, e essa escravagismo baseado no conceito de raça, que eram os nativos americanos, indígenas, e os nativos africanos, ou seja, a população de etnia negra. Além disso, o mercantilismo, o comércio e o metalismo, que era a busca por metais preciosos. O antigo regime, ele é derrubado, isso em todos os países do Ocidente, todos os países da Europa, da África, da América, a partir das ideias iluministas. Então, dentro do antigo regime, filósofos, pensadores, políticos, começaram a desenvolver algumas ideias, isso já no século XVIII, já no século do ano de 1700 para 1800, e essas ideias se tornaram um movimento intelectual chamado iluminismo. E essas ideias, esses ideais iluministas, geraram revoluções que derrubaram o antigo regime e instauraram o Estado moderno. Revoluções essas que nós podemos pensar principalmente Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Independência dos Estados Unidos e Primavera dos Povos, que são revoluções que derrubam os principais reis da época, instaurando o Estado moderno, que se caracteriza justamente pelos ideais iluministas. Liberalismo econômico, que é o Estado não é dono da produção, a propriedade privada, cada um pode produzir, vender e comprar conforme a sua condição. Então, enquanto no antigo regime tudo era do rei, o Estado moderno dá esta liberdade de propriedade privada, esta liberdade de eu produzir e ficar para mim o meu lucro, eu pago o meu imposto, mas não é tudo do rei. O governo não pode simplesmente vir e tirar a minha produção, né? Então, liberalismo econômico, os direitos humanos, que é o direito à vida, direito à não tortura, direito a ter um julgamento justo, direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa, todos esses direitos, eles são construídos no iluminismo e aplicados no Estado moderno. Então, antes o rei, ele poderia me impedir de ter minha opinião, poderia me matar, me torturar. Então, os direitos humanos se tornam uma realidade no Estado moderno. A cidadania, que é a participação da política a partir principalmente do voto, e o Estado laico, que é a separação entre religião e política. Ou seja, a partir daí, nós temos a religião como uma coisa e Estado como outra, lei como outra. A religião, ela não pode intervir principalmente no poder legislativo. Em outras palavras, não podemos fazer leis baseado na noção religiosa. Então, o liberalismo econômico, que aparece principalmente na filosofia do Locke, né, um contratualista John Locke, e no economista Adam Smith, se aplica no Estado moderno, assim como a estrutura de república, que está no Montesquieu, um outro filósofo francês, aonde propõe as democracias e, conforme a história vai passando, as tiranias, né, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E o capitalismo é a segunda coisa que você tem que entender, que na história contemporânea ele deixa de ser
aquele capitalismo colonial e passa a ser o capitalismo industrial a partir principalmente da chamada Revolução Industrial. Então, no século XIX, você tem agora a indústria, a economia sai do campo e vai para os centros urbanos, e, acima de tudo, não temos mais escravos, e sim uma sociedade de classes, ou seja, donos, burgueses, proletários, que vão vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Então, de forma geral, o século XIX, 1800 em diante, nós passamos a ter uma separação da religião e do Estado, passamos a ter uma separação do que é meu e do que é do governo, passamos a ter direitos humanos e passamos a ter a participação política via cidadania para eleger os nossos governantes e não passado de pai para filho, como era o caso do antigo regime. Essas são as características da história contemporânea. Agora, vamos falar de Brasil. Lógico, pessoal, que o Brasil sempre vai estar em referência à história geral, porque ele é um desdobramento, assim como outros países, ele é um pedacinho da história mundial. Então, o Brasil de 1800 estava numa lógica de queda do antigo regime e ascensão do Estado moderno. E o que nós vamos ver hoje é como que o Brasil se organizava na política interna. Então, o que nós vamos ver hoje? Segundo reinado, 1840 a 1888. Pessoal, o Brasil, no século XIX, 1800 a 1888, ele tinha, 1822 mais especificamente, a 1888, o Brasil foi governado por reis. Por quê? Porque nós estávamos aí na era moderna ainda e passando para a era contemporânea. Então, a aula de hoje e a da semana que vem, que vão falar de segundo reinado, nós ainda estamos falando como se o Brasil tivesse na Idade Moderna, derrubando os seus reis e instaurando a república, a democracia, o Estado laico, os ideais iluministas. Então, o Brasil ele foi governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele foi o segundo rei do Brasil, o segundo imperador do Brasil. E é justamente o governo dele que nós vamos ver agora, tá? 1840 a 1888. É bem legal para nós compreendermos essa bandeira, antes de nós compreender. Essa aqui é a bandeira do Império. Então, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II governaram a partir dessa bandeira, a bandeira brasileira. E é muito legal nós compreendermos essa bandeira, porque justamente ela nos dá essa ideia de como que o passado é uma influência muito forte para o presente. Essa bandeira é muito parecida com a nossa bandeira republicana, mas essa aqui é a bandeira do Império. E aí as pessoas, aquela professora velha, que não tinha visão crítica, ela nos ensinava assim, né? O verde são as matas, o amarelo são os nossos... Pessoal, o verde é a cor da casa de Bragança, família de Dom Pedro I. E o amarelo da casa de Habsburgo, casa de Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. Então, numa lógica das famílias, cada família tinha suas cores, as suas bandeiras. O Brasil, como que era um casamento da família Bragança com a família Habsburgo, ficou aí o verde e o amarelo representando essas reis, né? Representando essas famílias. O café em flor e o café em fruto é uma representação da nossa economia, e a coroa, ela é uma representação do rei, né, que nós éramos uma monarquia, e no centro nós temos aí o emblema de navegação portuguesa, demonstrando ainda um apego a um passado onde Portugal era dono do nosso território. E como que era a política interna? Como é que funcionava? Olha lá, é isso que nós vamos ver hoje. Como que era o governo de Dom Pedro II? E Dom Pedro I também, mas Dom Pedro II principalmente. Havia o poder legislativo, com a Assembleia Geral, Senado e Câmara dos Deputados, como tem hoje. Então, para quem não se lembra, o Poder Legislativo fazia as leis, faz ainda, né? Então, desde do século XIX, nós temos Câmara dos Deputados e Senado. Lembrando que nesta época a capital era o Rio de Janeiro, então não havia Brasília ainda. Brasília vai ser feita na década de 50 do século XX, muito tempo depois. E capital era o Rio de Janeiro.
Ali, então, se fazia as leis, o poder executivo, que são os ministros, chamado Conselho de Estado, e o poder judiciário, que eram os juízes que faziam os tribunais, os julgamentos. O poder executivo também escolhia o presidente das províncias, que eram os que seria uma coisa mais ou menos como o poder local, como seria o governador. Lembrando que o Brasil, nesta época, possuía poucos centros urbanos. Era São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Ouro Preto, pouquíssimos centros urbanos. Então, mesmo que o governo existisse de forma local, ainda era um governo com uma extensão de terra muito grande. Tipo, o presidente da província de São Paulo governava o estado de São Paulo inteiro. Seria uma coisa mais ou menos assim. Agora, o que você vê aí de diferente de hoje em dia? O poder moderador. O poder moderador é um quarto poder, que está acima dos outros três poderes, pertencente a um cargo exclusivamente ao imperador. Em outras palavras, o imperador é que escolhia o poder legislativo, que hoje era escolhido pelo voto, naquela época era escolhido pelo imperador. O poder executivo era escolhido pelo imperador e o poder judiciário também. Então, nós vivíamos num antigo regime, uma vez que o imperador escolhia todo o resto. Havia poder legislativo, executivo e judiciário, mas eles eram controlados por um poder maior, passado de pai para filho, que era o poder moderador, da qual fazia parte o imperador. Ah, professor, qual que é a diferença do imperador e de um rei? O rei governa um reino, o império é um reino que tende a expandir. O Brasil era um império porque tinha esta tendência de conquistar mais terras. Inclusive, nós vamos ver que o Uruguai era nosso e proclamou a sua independência. Então, o imperador Dom Pedro I e o imperador Dom Pedro II faziam parte do poder moderador. Só que as assembleias, pessoal, eram compostas por partidos, da onde partem as ideias, como estudamos no ano passado. E dessa época era o PT e o PSDB? Não, o PT e o PSDB é de agora. Nessa época, havia dois partidos apenas, que compunham o poder legislativo e o executivo. Quais eram esses dois partidos? O chamado Partido Conservador e o Partido Liberal, que nos textos de vestibular e de concurso público pode aparecer como partido regressista, o conservador, ou progressista liberal. Olha lá, o Partido Liberal. Você já está ligado que este partido tinha as ideias do quê? Iluministas. Então, o Brasil aqui está passando pelo que vai ser essa mudança de era da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ou seja, é um processo de fim do antigo regime e uma ascensão do Estado moderno. Conservador, formado pela elite rural, ou seja, barões de café, donos de escravo, donos de latifúndios. Eles defendiam um aumento do poder moderador, ou seja, era um partido que apoiava o imperador, porque se beneficiava das estruturas que estavam ali. Era um partido conservador porque era interessante para esta elite rural conservar a economia voltada para o café, voltada para o escravagismo, propunha a manutenção das estruturas econômicas e eram totalmente contra a abolição do escravagismo. Por quê? Ora, porque era interessante para eles gente trabalhando sem ganhar nada. Tá? E quem que indicava esses deputados conservadores para o poder legislativo que está aqui à nossa esquerda? Havia uma eleição geral na Assembleia e o imperador que escolhia quais pessoas vão fazer parte do que no poder executivo e no poder legislativo. Era pelo voto, pessoal? Não, não era pelo voto. Pelo menos não pelo voto no sentido popular. Era donos de terra que votavam em donos de terra. O poder popular no Brasil é algo muito recente, se é que ele existe. Bom, o outro partido que fazia oposição ao Partido Conservador era o chamado Partido Liberal, que era composto de uma pequena parte da elite rural, mas da elite urbana. Então eram pessoas que eram advogados, dentistas, médicos, pessoas que estavam nos centros urbanos e que tinham a intenção de fazer a revolução liberal no Brasil. Então eles eram a favor de uma diminuição do poder moderador, porque e principalmente eles eram a favor da industrialização,
Pessoal, coloquem isso na cabeça de vocês. Não se fala em industrialização antes de 1940 com Getúlio Vargas. O Brasil não tinha indústria. Então, o Partido Liberal, as elites urbanas, tinham como interesse a industrialização do Brasil. E para isso era necessário o fim do escravagismo, porque a indústria só existe a partir do momento que a economia vai para a cidade e que se tem o trabalhador assalariado, porque você tem ali, quando tem o trabalhador assalariado, o mercado consumidor. Então, o Partido Liberal ele era a favor da abolição do escravagismo para que se criasse um mercado de mão de obra assalariado e consumidor que desse a base para a industrialização. A partir de 1870, vai surgir um terceiro partido como dissidência do Partido Liberal, que é o Partido Republicano, que vai buscar não a diminuição, mas a extinção do poder moderador e a abolição, o fim imediato do escravagismo. Então, basicamente, você tinha o imperador, o partido conservador, que apoiava a escravidão e o capitalismo colonial, e o partido liberal, que queria o fim da escravidão e a industrialização do Brasil e a diminuição do poder do imperador. Bom, vamos lá. O governo de Dom Pedro II, ele inicia com o chamado golpe de maioridade. O Dom Pedro I, ele cai fora do Brasil e vai resolver um problema com o irmão dele lá em Portugal. Não vem ao caso aqui. O Dom Pedro I, ele tem, ele tem 5 anos quando seu pai, Dom Pedro I, vai embora. E nós entramos, então, num período governado por regentes. Então, chamado período regencial. Pode estudar que cai também. E por conveniência, por desgoverno do Brasil, o Partido Liberal, em 1840, faz uma reunião e muda a lei, diminuindo a maioridade de 18 anos para 14. E Dom Pedro II, então, é coroado aos 14 anos de idade. Você imagina uma pessoa de 14 anos ser rei do Brasil? Pense em alguém de 14 anos que você conhece. Agora imagina que ela tem uma coroa na cabeça e manda no Brasil inteiro. Tá? Então, o Partido Liberal propõe uma emenda de lei que é votada para baixar a maioridade dos 18 para os 14 anos, para que se possa coroar o rei, o Dom Pedro II. E isso acontece, ele é coroado. O Partido Liberal, porém, tinha a intenção, pensando que ele era uma criança, de manipulá-lo. Então, Dom Pedro II era um moleque de 14 anos, circulado de pessoas conservadoras ou liberais que tentavam manipular a fim das políticas no Brasil serem para um lado ou para o outro. A Constituição de 1824 era o voto censitário, ou seja, o voto podia votar apenas quem tinha terra e maior de 25 anos. Então, tudo bem. Dom Pedro II é coroado em 1840 aos 14 anos de idade, dando início ao chamado Segundo Reinado. O governo de Dom Pedro II é marcado por revoltas internas, uma vez que nós estamos passando por um momento de turbulência do antigo regime. Todos os países que não tinham presidente, tinham reis ainda, estavam passando por problemas sérios de turbulência política. Então, 1840, teve as eleições para a Câmara, para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Eleições indiretas, né? Só os ricos votavam. Então, se coroou Dom Pedro II, logo em seguida teve eleições. Essas eleições são conhecidas na história como eleições do cacete, porque elas foram muito violentas. Cacete era um pedaço de pau que os policiais usavam, o que hoje é o cacetete, mas naquela época era mais tenso. Então, cacetada é a paulada. Então, as eleições do cacete, elas tiveram como características, foram eleições fraudulentas, tipo assim, a cidade tinha 3 mil habitantes e o prefeito, o governador de província, tinha 6 mil votos. Tá? Então, elas foram fraudulentas, tensas, violentas e de vitória do Partido Liberal. No entanto, por proximidades e aliciamentos, o Partido Conservador convenceu Dom Pedro II a colocar no ministério de maioria
conservador. Então vamos voltar lá, ó. No poder legislativo, os liberais haviam ganhado. No entanto, o pessoal conservador chegou para o Dom Pedro II e falou: olha, esses caras aí são contra você, são contra o poder moderador, então eu acho que você não devia deixar eles ganharem. Então, o que o Dom Pedro II faz? Escolhe para o poder executivo apenas pessoas conservadoras e colocam pessoas do Partido Conservador dentro do poder legislativo sem voto. Ou seja, ele simplesmente começa a apoiar o Partido Conservador. Resultado, revoltas liberais. Então, revoltas liberais ali, ó, são o subtítulo. O que foram as revoltas liberais? Por proximidade e aliciamento, ou seja, crianças sendo convencidas por pessoas mais velhas, membros do Partido Conservador convencem Dom Pedro II a dissolver o ministério que era de maioria liberal, ou seja, tirar o poder do Partido Liberal. Em 1841, Dom Pedro II nomeia conservadores para compor o ministério, ou seja, o poder executivo inteiro feito de Partido Conservador. O Partido Liberal organizou revoltas de contestação. Então, o que foram as revoltas liberais? Se cair no vestibular, foram revoltas contra o governo, porque o poder moderador dissolveu os ministérios do poder liberal e colocou os conservadores no lugar. Essas revoltas aconteceram em Sorocaba, São Paulo, Barbacena, Minas Gerais, e foram repreendidas pelo exército. Depois nós temos uma segunda revolução liberal, conhecida como Revolução Praieira. Pode-se considerar como um desdobramento da Primavera dos Povos, ou seja, já estava acontecendo no mundo várias revoltas contra os reis, e ocorreu que Dom Pedro destituiu Antônio da Gama de presidência da província de Pernambuco e colocou Araújo Lima. Então é o seguinte, lá em Pernambuco, que era um centro urbano, é um centro urbano importante, ganhou Antônio da Gama para presidente de província, como se fosse prefeito da cidade de Recife, Antônio da Gama. O Dom Pedro II não gostou de uma vitória liberal, foi lá e simplesmente tirou Antônio da Gama e colocou Araújo Lima, que era do Partido Conservador, no poder, e aí Pernambuco queimou em revoltas e também foram abafadas por Dom Pedro II. E para finalizar, a política interna, a partir então dos anos de 1850, passa a ter o nome de parlamentarismo às avessas. Por quê? Olha lá. Para conter revoltas e desgastes do Estado, Dom Pedro II instaura um parlamentarismo em que ele dividiu o poder legislativo entre dois. Então é o seguinte, cara, teve guerra em 1840, as revoltas liberais em Barbacena e Sorocaba, eu ia falar Piracicaba, e Sorocaba. Houve revolta praieira em Pernambuco. Isso tudo, essas revoltas geraram um desgaste muito grande para o governo. Então, o que Dom Pedro II resolveu? Olha, a partir de agora não tem mais eleições. Eu vou escolher quem vai fazer parte do poder legislativo. Metade vai ser do Partido Conservador e metade do Partido Liberal. Quando o partido tem cota dentro do poder legislativo, esse sistema de governo é chamado parlamentarismo. E isso ficou conhecido no Brasil como parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque na Inglaterra e outros países que são parlamentaristas, o parlamentarismo aconteceu para que se pudesse a Assembleia, ou seja, senadores e deputados, limitar o poder do rei. Então, isso é o parlamentarismo. Exigir cotas dentro da Assembleia para que o parlamento, deputados e senadores, impedissem o crescimento do poder no rei. E no Brasil aconteceu ao contrário. O rei que quis o parlamentarismo para limitar o poder da Assembleia. Então, por isso, se você for perguntado nos vestibulares o que é o parlamentarismo das avessas, o as avessas é um nome dado por estudiosos, porque nos casos europeus, o parlamentarismo é formado para conter o poder do rei. Já no Brasil, o parlamento foi formado para conter o poder dos partidos, é ao contrário. Além disso, Dom Pedro II instaura o Ministério da Conciliação para manter o poder executivo misto.
Então, além do poder legislativo ser meio conservador e meio liberal para parar de ter briga, o ministérios também, o poder executivo também, meio conservador e meio liberal. Tá? Ações do Ministério da Conciliação que cai no vestibular. Ele restaurou, reinventar o Banco do Brasil, que é esse banco que nós vemos hoje, que tinha falido lá com o Dom Pedro I, e criou novos critérios para emissão de papel moeda, ou seja, começa uma reforma positiva na economia. Por hoje é só, pessoal. Muita coisa, de começo é bem jogado, né? Mas a gente vai conversando e eu espero que possa tirar dúvidas de vocês. Muito obrigado.